Bom dia! 19 de março de 2025, quarta-feira, precisamente 10 horas da manhã, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, meu amigo Eliseu, um abraço, Eliseu. Pessoal, mais um vídeo aqui, e aqui o sétimo vídeo, com o título Ateus escrevem para Drauzio Varela. Sétimo vídeo. Muito bem, vou aqui trazer novamente mais comentários lançados lá no canal Brasil. Depois desse vídeo aqui, aí no YouTube, clique Canal Brasil, Drauzio Varela e Gilberto Gil. Então ali eu peguei um trecho da entrevista dos dois, quando o Gilberto Gil pede ao Drauzio Varela que faça uma exposição se o Drauzio Varela é ateu ou é agnóstico. Então, apenas 4 minutos depois daqui do vídeo, acesse lá, Canal Brasil. Então eu estou aqui analisando principalmente comentários lançados lá. Muitas pessoas assistiram lá a resposta do Drauzio Varela e eu estou aqui fazendo análise de vários comentários lá. Então, você aí que está assistindo ao vídeo, assista a esse vídeo por completo, porque pode ser que seu comentário esteja aqui. Explicado isso aí, gente? Antes de entrar aqui nos comentários, como sempre eu faço, vamos aqui eu vou dar aqui minha situação geográfica, onde estou aqui em Brasília. Então estou aqui na Praça do Buriti, no centro de Brasília. Praça do Buriti. Muito bem. Vou explicar primeiro aqui o que é esta praça aqui. Entendeu? Praça do Buriti. Dê uma olhadinha aí, veja. Praça do Buriti, ó. Aqui existem duas fontes de água. A primeira ali está ligada, a segunda está desligada, mas eles vão ligar daqui a pouco. Então aí, ó, a primeira fonte de água aqui, Praça do Buriti, no centro de Brasília. Veja aí, alguns órgãos aqui, ó, olha aí. Vai olhando aí, Eliseu, vai olhando. Edson Martins, Henrique Agostinho Silvério, vai olhando. Ali é mais uma fonte de água, gente, ó. Está desligada. Daqui a pouco eles vão ligar. Aí. Aqui é a Praça do Buriti. Muito bem. Vou explicar isso aqui, gente. Praça do Buriti. Esta praça aqui, ela tem diária mais de 47 mil metros quadrados. Mais de 47 mil metros quadrados. E de jardins, 14 mil metros quadrados. Ela possui 12 bancos de concreto para as pessoas se sentarem. 12 bancos de concreto. Possui 2 fontes de água, 2 espelhos de água. Um ali está ligado, o outro desligado. Além disso, ela possui 100 árvores aqui, certo? E aqui existe uma palmeira da espécie buriti. Vou mostrar a palmeira daqui a pouco e explicar. Palmeira, uma árvore. Aqui a mais famosa de todas. Uma palmeira da espécie buriti. Então, a praça aqui, Praça do Buriti, foi em homenagem a esta palmeira aqui. Eu vou explicar a história dela daqui a pouco. Muito bem, então é isso aí, gente. E além disso, aqui na praça, lá na frente ali, ó, um prédio branco aqui, ó, na praça, na praça, é o Memorial dos Povos Indígenas. Memorial dos Povos Indígenas. Muito bem, vamos explicar isso aqui. Praça do Buriti. A Praça do Buriti, aqui em Brasília, viu, Eliseu? Viu, Edson Martins?
Viu aí o Henrique Agostinho Silvério, Edilina Vieira. Vamos lá, Eliane, veja Eliane. Esta praça aqui, Praça do Buriti, ela tem uma semelhança com a Praça dos Três Poderes. A Praça dos Três Poderes fica aqui distante, ó, na reta eu chego lá, Praça dos Três Poderes. Então existe uma semelhança entre a Praça dos Três Poderes e a Praça do Buriti aqui. E qual é a semelhança? É o governo. É o governo. A Praça dos Três Poderes, ali são os poderes da União. Os poderes da União, que tem eficácia para todo o país. Então, os três poderes da União lá é o poder legislativo, executivo e judiciário. E aí temos, não é, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente Lula, e o Palácio e o Congresso Nacional. Então, a Praça dos Três Poderes são os três poderes para a União, para o Brasil todo, entendeu? Já aqui, a Praça do Buriti também é uma praça dos três poderes, só que apenas do Distrito Federal. Entendeu, gente? Então, a Praça do Buriti é a praça também de três poderes: o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo do Distrito Federal. Entendeu, Eliseu? Entendeu, Edson Martins? Henrique, entendido? Entendeu, Edilina? Então aqui são os três poderes do Distrito Federal, Praça do Buriti. Aquele prédio ali na frente, ó, é o poder judiciário, veja aí, ó, é o poder judiciário do Distrito Federal. E se aparecer um território amanhã, ele terá competência também. Então ali o prédio, ó, é o poder, olha ali, judiciário do Distrito Federal. Olha ali, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Viu aí? Aquele prédio ali na frente, ó, lá na frente ali um prédio. Ali é o poder legislativo do Distrito Federal. É a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aqui, ó, vamos para cá. Aquele prédio ali embaixo, ó, aquele prédio ali, trabalha aqui o governador do Distrito Federal, ó. É o poder executivo do Distrito Federal, o Ibanez. O Ibanez Rocha trabalha aí, ó, o governador. Ele está ali, ó. Então veja, a Praça dos Três Poderes e a praça aqui do Buriti tem uma semelhança, né? Governo. Só que lá, Praça dos Três Poderes, o governo para todo o Brasil. E aqui, o governo para apenas o Distrito Federal. Explicado isso aí, gente? Bem compreendido? E aí o nome Praça do Buriti, por quê? Por causa aqui de uma palmeira da espécie Buriti. E aqui está a palmeira, ó, vou aqui mostrar a história dela. Veja esta palmeira aí linda, olha aí. Veja esta palmeira linda. Olha aí. Ela está em destaque, não é, Eliseu? Ela está se destacando das outras palmeiras, ó. Veja que coisa linda aqui, das outras árvores, ó. Aqui 100 árvores aqui, ó. Então veja, esta palmeira é uma árvore que está se destacando das outras. Ela está sozinha aqui, ó, porque ela tem uma história muito importante. E veja bem que esta árvore aqui, ela está sendo aqui, olha aqui, ela está sendo aqui, olha aí, ela está de pé por causa de 4 cabos de aço aqui, ó. Olha o cabo aqui de aço, ó, segurando a árvore, ó, 4. Olha aqui, ó, vou pegar aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, 4 cabos de aço aqui, ó. Veja bem, ó, 4, 1, 2, 3 ali, ó, e ali o quarto, ó. 4 cabos de aço segurando esta árvore aqui, ó. Se não fossem estes cabos aqui, a árvore teria caído. E você vê ali que na raiz dela, olha a raiz ali, ó. A raiz dela aqui, ó. Olha aqui a raiz, ó. Olha aqui a raiz. Olha aqui, colocaram uma placa de aço aqui para segurar a árvore, ó. Ó, uma placa de aço aqui para segurar a árvore. E por que isso, hein, gente?
Por que assim, hein? Vou explicar. Olha aí. Vamos para cá. Vou explicar. Olha aqui. 4 cabos de aço aí e uma anilha ali, né, de aço, segurando a árvore. Olha aí. Palmeiras, uma palmeira da espécie Buriti. Linda. Sabe qual é a história disso aqui, gente? É o seguinte. Veja bem. Em 1969, esta praça aqui foi inaugurada, 9 anos depois da construção de Brasília. Brasília, 1960, não é? Então, em 1969, esta praça aqui, ela foi inaugurada. E foi plantada, veja aí, ó. E foi plantada uma palmeira, só que a palmeira não resistiu. Aí colocaram outra palmeira, que é esta aqui, ó. Então, esta palmeira aqui, ela foi plantada em 1969. Viu aí? 9 anos depois, ó, da construção de Brasília. E o que aconteceu? Veja bem. Num certo dia, um homem chamado, um servidor do Poder Executivo, que trabalhava com o governador, na época, o nome dele é José Renato Riela. Então, o José Renato Riela trabalhava naquele prédio ali, ó, que é o palácio aqui do governador do Distrito Federal. Então, ele trabalhava ali, ó, o José Renato Riela, em 1969. E aí em 1991, desculpe-me, a árvore foi plantada em 1969. E em 1991, veja bem, depois de alguns anos, um servidor lá do governo do Distrito Federal, ali do vidro ali, ele olhou para cá e viu um homem com um machado derrubando aqui esta árvore. Olha aí. Então ele saiu de lá, ó, José Roberto Riela, saiu de lá com mais 3 homens correndo para impedir que o homem que estava aqui, ó, cortando com um machado. Ele já havia ferido a árvore aí, ó, na parte aqui de baixo, ele havia dado vários golpes com machado. Então ele ia derrubar a árvore, o homem, não é? Ele ia derrubar esta árvore aqui, linda. 1991. Aí o pessoal saiu de lá do palácio do governo e segurou aqui o homem. E perceberam que o homem problemas mentais, louco, era um louco. E aí o louco foi enviado para um manicômio, né? Para um hospício, o louco, né? Então veja, um louco tentou derrubar esta árvore aqui. E aí aconteceu o quê? Depois disso, eles aqui, para protegerem a árvore, fizeram isso aqui, ó. Colocaram os 4 cabos de aço, olha aqui, 4 cabos de aço e mais aquela placa ali de ferro, segurando aqui a palmeira da espécie Buriti. Entendeu a história? Um doido aí tentou derrubar esta árvore. Por isso ela está aqui, com estes 4 cabos e mais uma placa de aço lá em volta do tronco, pegando ali no chão. Entendeu a história aí, gente? Aqui desta palmeira. Então é isso. Explicado isso aí, né? Explicado isso aí. Vamos agora aqui aos comentários lançados lá na entrevista do Drauzio Varela com o Gilberto Gil. Vamos aqui. Muito bem. Sempre no início do vídeo, eu trago aqui, eu mostro, né? O que foi lá a resposta do Drauzio Varela. O Gilberto Gil pediu que ele fizesse uma exposição e ele fez. Então, o primeiro, ele levantou, o Drauzio, 6 pontos, né? E os comentários que eu estou trazendo para cá são sobre lá a fala do Drauzio Varela. Então, o Drauzio Varela lançou 6 pontos. O primeiro ponto, ele disse ao Gilberto Gil que ele é ateu. Então veja, o primeiro ponto, ele diz: Gilberto, eu sou ateu. O segundo ponto, ele diz, o Drauzio Varela, que as religiões pregam a vida depois da morte e que essa visão de vida depois da morte é muito variada em várias religiões, porque são imaginações do homem.
Então, são muitos os conceitos sobre vida depois da morte. E o Drauzio diz que não acredita em vida depois da morte. O terceiro ponto, o Drauzio diz ao Gilberto Gil que muitas pessoas religiosas propagam que os ateus são imorais, que os ateus, por não acreditarem em um Deus, os ateus, por não acreditarem no Deus dos cristãos, então os ateus são pessoas imorais. Muitos cristãos dizem essa maluquice aí. E o Drauzio falou isso para o Gilberto Gil. E o Drauzio diz, né? Como se, Gilberto, como se as religiões fossem o monopólio das qualidades humanas. E não é. E não é. Vejamos agora o quarto ponto. O Drauzio diz para o Gilberto Gil que ter fé ou não ter fé não depende da vontade da pessoa. E isso é uma verdade. Ter fé ou não ter fé não depende da vontade da pessoa. Você tem ou não tem. O quinto ponto, ele diz que o princípio da fé é não contestar. O Drauzio diz isso, que é uma verdade. O princípio da fé religiosa é não contestar. O princípio da fé religiosa é não raciocinar. O princípio da fé religiosa é não duvidar. O princípio da fé religiosa é você aceitar tudo aquilo que dizem os líderes religiosos, sem questionar. Entendeu? Sem perguntar o porquê, sem perguntar se aquilo tem lógica ou não. Esse aí é o quinto ponto. E o sexto ponto, o Drauzio diz que a existência de um ser ou de seres que governam aqui a Terra, controlam a vida de cada pessoa, isso aí é uma ilusão. Ele também não consegue acreditar nisso. E o Drauzio tem toda a razão. Então, esses aí, gente, 6 pontos, né? 6 pontos trazidos ali pelo Drauzio Varela. Muito bem, explicado isso aí, vamos agora aqui aos comentários. Primeiramente, aos comentários lançados lá no Canal Brasil. Aí depois eu pegarei comentários lançados em minha página. Então vamos aqui pegar o primeiro comentário. Vamos aqui. O primeiro comentário é da Cláudia Barbosa. Ela escreve assim: penso exatamente como o Dr. Drauzio Varela. Impressionante a semelhança nos pensamentos. A fé não combina com questionamento. Simplesmente acredita-se e ponto final. Isso não quer dizer que não respeitemos quem tenha fé. Diria até que a fé, é uma grande aliada nas adversidades da vida, nas dores que tanto nos acomete. Lembrei do grande Ariano Suassuna. Ela é uma necessidade, a fé. Então veja aí, ó, bela explanação da Cláudia. A Cláudia aqui, ó, bela explanação. A Cláudia aqui, ela diz que ela pensa exatamente como o Drauzio Varela, não é? Ela é ateia. E ela diz aqui que a fé religiosa não combina com o questionamento, não é? E é verdade, né? E ela diz, ó, simplesmente acredita-se e ponto final. Viu aí? É como diz o Drauzio, né? O princípio da fé é apenas aceitar, é aceitação, não é questionamento, né? Uma pessoa não questiona a sua fé. Se ela questionar, ela vai perder a fé. Então a fé religiosa, como ela é uma ilusão, ela não depende de críticas. Ela é contra críticas, ela é contra análise, entendeu? Ela é contra o estudo, a fé religiosa, porque é uma crença. É apenas uma crença, entendeu? É como diz aqui a Cláudia, não é? Deixa eu ver aqui. A Cláudia, perdi aqui, peraí. A Cláudia, deixa eu ver aqui, a Cláudia Barbosa, não é? Então ela diz aí que ela
pensa exatamente como o Dr. Drauzio, né? Que a fé não admite questionamento. E é verdade, né? A fé, o princípio da fé é não questionar, é apenas aceitar, não é? Aceitar os absurdos, sem questioná-los. É isso aí, gente. Olha que jardim bonito aqui, ó. Olha que jardim bonito. E ela diz aqui que a fé é uma ilusão, mas que é uma ilusão boa para a pessoa que acredita, não é? Porque a pessoa, o crente, um cristão, por exemplo, olha aí, um cristão, por exemplo, ele se apega à fé, principalmente nas horas difíceis, né? De doença, morte. Aí ele recorre à fé. E que essa fé é um consolo. Ela atua como um consolo. Só que é uma ilusão, entendeu? É uma ilusão, mas ela tem esse efeito, a fé. Realmente tem, né? A pessoa, né, se conforta mais, não é? Um cristão, quando perde um ente querido, não é? Ele recorre à fé. E aí ele fica mais consolado. Só que isso é uma ilusão, não é? Só que isso é uma ilusão, não é isso? Mas é o que diz aqui a Cláudia Barbosa, não é? Que fé dispensa crítica, né? Fé dispensa prova. A pessoa que acredita não precisa de prova, não é? É crença, é mera crença. Ela não se apoia em prova, ela não se apoia em evidências, ela não se apoia em vestígios, etc. Entendeu? Então aqui belíssimo, né? Belíssimo o comentário aqui da Cláudia Barbosa. Aqui de novo, gente, ó. Sempre você encontra aqui em Brasília, ó, sem vigilância alguma. Aí, ó. Você baixa aqui o aplicativo, ó. Baixa o aplicativo aqui pelo celular e aí você passeia por aqui, ó. Aí. Não é? Aí. Aqui um transporte elétrico, ó. Aí. E aí? Sem vigilância alguma. Olha aí. Sem vigilância alguma. Aqui o pessoal, ó, faz caminhada por aqui, ó, em torno da praça, caminhadas, aí. E também bicicleta. Passa com bicicleta por aqui, ó. Então vamos aqui novamente, né? Vamos aqui trazer mais comentários, não é isso? Olha aí que beleza. Estou aqui na Praça do Buriti, que é a praça, não é? Uma praça com os 3 poderes do Distrito Federal, somente do Distrito Federal. O poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Diferentemente da Praça dos 3 Poderes, que fica em outro lugar. E ali são os poderes da União. Aí. Olha que beleza aqui a Praça do Buriti. Mais de 47 mil metros quadrados de área e 14 mil metros quadrados de jardins. Veja aí, ó. Aqui ficam os 3 poderes do Distrito Federal. Viu aí? Vamos aqui andando e vamos trazendo aqui mais comentários. Vamos aqui, mais comentários. Vamos para cá. Ali, gente, ó, aquele prédio ali bonito, é o prédio do Ministério Público do Distrito Federal, ó. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E ali é o Tribunal de Justiça, Poder Legislativo. Olha aí, tudo aqui na praça. A marca de Brasília qual é, hein, gente? Qual é, Eliseu? A marca de Brasília? O verde, né? O verde, olha aqui. O verde, meu amigo. Olha lá. Ali, gente, ó, na reta ali, ó, já é o estádio de futebol, viu? Já é o estádio de futebol. Tudo verde, olha lá. Ontem eu filmei ali, né? Ontem, né? Eu filmei ali, ó. Ontem. Então vamos aqui trazer mais comentários. Comentários aí. Lá. No Canal Brasil, né? Na entrevista do Drauzio Varela. Então vamos trazer aqui. A Renata. A Renata, ela escreve assim, a Renata. Eu tinha preconceito de ateus por acreditar
que eram pessoas más. Porém, com o tempo, fui notando o quanto são pessoas racionais e inteligentes. Olha aí. Ela aqui está fazendo um elogio, né? Um elogio aqui aos ateus. A Renata está dizendo aqui, ó. Eu tinha preconceito de ateus por acreditar que eram pessoas más. Porém, com o tempo, fui notando o quanto são pessoas racionais e inteligentes. Viu aí? Então ela diz aqui que antes, durante muito tempo, ela diz que ela tinha preconceito em relação a ateus, entendeu? Ela não gostava dos ateus, porque ela tinha uma impressão ruim de que os ateus eram pessoas más, pessoas sem moralidade, pessoas depravadas, entendeu? E quem passa isso? Quem passa essa mensagem errada sobre os ateus? Quem é? Os religiosos, principalmente cristãos, padres, religiosos católicos e também, com mais ênfase, pastores evangélicos. Eles pregam nas igrejas, lá para os fiéis, que os ateus são pessoas más, porque não acreditam em Deus. E os fiéis, lamentavelmente, acreditam nesses pastores, entendeu? Então eles dizem que os ateus são maus, porque não creem em Deus, o que é uma aberração, não é? Então ela diz aqui, a Renata, ó, ela diz que tinha preconceito, em relação aos ateus. Aí quando ela começou aí a ver ateus aí, pessoas declarando seu ateísmo, aí no YouTube principalmente, aí ela percebeu que ela estava enganada, que os ateus são pessoas boas, pessoas honestas. Muitos ateus são pessoas boas, pessoas honestas e muito inteligentes. Olha aí, viu aí? Olha aí. Aqui, gente, são duas fontes de água, hein? Duas. Esta aqui está ligada agora, ó. A outra ali na frente, ó. Eles vão ligar daqui a pouco. A outra, ó. São duas. Aí. Praça do Buriti. Centro de Brasília. Olha aí que maravilha. Olha aí. Olha aí. Então, belíssimo aqui, belíssimo, né? O comentário da nossa amiga aqui, Renata, vamos aqui, opa, Renata, da Renata, né? Muito bem aqui. Então é isso, né, gente? É um absurdo você dizer que uma pessoa é má só porque a pessoa não acredita em um Deus. É um absurdo. É o que eu sempre digo aqui, né? Existem ateus que são pessoas boas e existem ateus que são pessoas ruins. Da mesma forma, existem cristãos que são bons, como também existem cristãos que são ruins. Então você não pode dizer que uma pessoa é ruim só porque ela diz crer. Não pode. Mas os fiéis, os cristãos que dizem isso, eles são enganados por padres, né, católicos, né, e por pastores evangélicos. Eles enganam os fiéis, propagando coisas horríveis contra os ateus, o que é um absurdo, não é? Então, aqui o segundo comentário, né, o da Renata. Vamos aqui a mais comentários, né? Vamos aqui a mais comentários. A Carmen Costa escreve assim. Ela escreve aqui em relação ao Drauzio Varela. Ela diz assim: é o ateu mais humano que eu conheço. Religiosidade não faz de ninguém um ser melhor, mas as boas atitudes, sim. Olha que beleza aí. A Carmen Costa está dizendo aqui que o Drauzio Varela
é o ateu mais humano que ela conhece. E ela diz que religiosidade ou religião não fazem de alguém um ser melhor. Não fazem. Mas as boas atitudes, sim. Belíssima a manifestação aí deixa eu ver aqui, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui, porque peraí um pouquinho aqui que caiu aqui. Ah, Carmen Costa, pronto, tá aqui. Então é isso, ó. O que ela diz é verdade, né, gente? Olha lá o estádio de futebol, ó. Amanhã aquela seleção brasileira, porcaria, vai jogar aí amanhã, ó. Então veja, a Carmen Costa escreveu bonito, né? Ela diz aí que religiosidade não fazem de uma pessoa um ser humano melhor. Não. O que faz um ser humano bom são as atitudes, as ações. Aí sim. As ações é que contam, não é? Para você descobrir se uma pessoa é boa ou má, você vê as ações da pessoa, o que ela faz, o que ela pratica. Aí sim, as pessoas são boas de acordo com suas ações e são más de acordo com suas ações. E não crença religiosa. Escreveu muito bonito aqui. A Carmen Costa, não é? Muito bonito aqui a Carmen Costa. Então vamos aqui pela Praça do Buriti. Olha o palácio ali do governador, ó. Ali é o TCDF. Ali é o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Olha, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Olha lá, o estádio. Então é isso aí, gente. A Carmen Costa escreveu bonito, não é? Escreveu bonito. Muito bem, vamos aqui com mais comentários, né? Vamos aí. O comentário aqui agora é da a pessoa que se apresenta aqui com 96 JSM. 96 JSM. Aí é o prédio, o palácio, aí o baixinho aí, o prédio baixo. É onde trabalha o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Trabalha aí, ó. Palácio aí do executivo, ó, do governo, ó. Então vamos aqui a mais comentários, né? Aqui, o 96. Olha aí, gente, ó. Bem que eu disse, ó. Eu disse que eles iam ligar a segunda fonte de água. Ali, ó. Olha lá. Ali a primeira. Olha aí, Eliseu, ó. A primeira fonte. E aqui a segunda, ó. Não disse aí, ó. Vamos lá. O comentário aqui do 96 SJM. Ela escreve assim. Virei ateia quando percebi que Deus não fazia sentido para mim. Ela escreve: virei ateia quando percebi que Deus não fazia sentido para mim. Veja aí, ó. Ela percebeu, ela acreditava em Deus, ó. Aí no Deus cristão, né? Porque ela nasceu numa família cristã, acreditando nisso. Aí com o tempo ela foi percebendo que Deus algum existe, que Deus algum atua contra alguém ou a favor de alguém, entendeu? Aí, outra fonte aqui de água. Aí, ali, que linda. Olha aí. Então ela escreve aqui, ó, que virou ateia quando ela percebeu que Deus não fazia sentido para ela, viu aí? Olha aí. É uma verdade, gente. Deus algum existe, Deus algum faz mal a alguém, Deus algum odeia alguém ou ama alguém. Deus é apenas uma ideia criada pelo homem. E aí são vários deuses, né?
no mínimo hoje, 2.000 deuses no planeta Terra. Então acreditar em Deus, que existe um Deus, isso aí não traz nada, não traz nada. E traz coisas negativas, né? A pessoa entra numa igreja, a pessoa sofre lavagem cerebral na igreja, e a igreja toma da pessoa muito dinheiro e tempo, e até trabalho gratuito. O fiel, muitos cristãos aí trabalham para igrejas evangélicas e não recebem um tostão. Eles pensam que estão trabalhando para um Deus. Não, estão trabalhando para os dirigentes das igrejas. As igrejas faturando o dinheiro dos fiéis por meio de dízimos, ofertas e doações. E os fiéis, é isso aí. Então, a fé religiosa, ela traz prejuízos à pessoa, entendeu? Prejuízos à pessoa. Então, muito bom aqui o comentário aí dessa jovem, né? Vamos aí para frente, né? Vamos aqui para frente com mais comentários. Vamos aqui. Vamos aqui com mais comentários. Vamos aqui com mais comentários. Praça do Buriti, centro de Brasília. Olha que lindo aí. Aí. A marca de Brasília qual é? O verde, as plantas. Olha aí. As árvores. Olha aí que bonito. Vamos aqui agora, gente, a mais um. Vamos ver aqui. Aqui, ó, um comentário muito bonito aqui, ó. F. Mota Santos. Comentário aqui de F. Mota Santos. Tudo isso aqui, gente, você encontra esses comentários. Você encontra esses comentários, vamos por aqui, lá no Canal Brasil, na entrevista do Drauzio Varela com o Gilberto Gil. Então aqui o F. Mota Santos, ele escreve assim, ó: não me considero ateu, não me considero ateu, mas não acredito em religiões, menos ainda em um Deus que interfere na vida de quem aqui está. Acredito na possibilidade de que possa ter um Criador, mas não que ele fique atendendo a pedidos. Penso que a humanidade tem apenas palpites de como possa ser depois da morte, onde a fé se torna uma forma de atestar a veracidade. Mas, no fundo, ninguém sabe disso, de nada. É como uma pessoa perdida tentando apontar o caminho. Eu costumo sempre dizer, eu não posso pedir para Deus me ajudar e ignorar o fato de eu não ser melhor do que ninguém. Mas isso é meu. Eu penso assim, o que me leva à premissa básica, sou apenas um entre mais de 7 bilhões de pessoas. Bonito aí o comentário, né? Bonito aí o comentário de F. Mota Santos, né? Ele diz aqui, não é? Ele diz aqui que ele não é ateu, não se considera ateu. Mas ele não acredita também em religiões e também nos deuses aí das religiões. Então ele diz aí que não acredita em um ser que interfere na vida de quem está aqui no planeta Terra. E ele diz aí que ele acredita na possibilidade de alguma coisa aí, de alguma coisa que criou outras. Ele acredita nisso. Mas não esse Deus aí das religiões, que interfere na vida das pessoas, entendeu? Ele diz que apenas acredita, uma crença, de que possa haver um Criador aí por trás, mas que não interfere na vida de ninguém. E ele diz aí que ele não precisa e não pode pedir ajuda a Deus, né? Porque ele sabe que não vai obter ajuda alguma. Porque Deus algum existe, Deus algum ajuda uma pessoa e deixa de ajudar a outra. Entendeu? Então aqui, belíssimo o comentário aí do F. Mota Santos. Belíssimo. Então vamos seguindo por aqui. Tudo aqui, gente, ó, na Praça do Buriti,
são mais de 47 metros quadrados de área e 14 metros quadrados de jardins. Olha aí, olha que linda aí a árvore, ó. Olha aí. Vamos pegar aqui mais comentários, né? Vamos aqui. Agora o comentário de D. Faria Alves. D. Faria Alves. D. Faria Alves escreve assim: Grande Drauzio Varela, não podemos ter vergonha de ser ateus. Sou ateu e compartilho do mesmo pensamento do Drauzio Varela. Então aqui ele está dizendo que ele aqui, ó, que os ateus não podem ter vergonha de afirmarem isso aí, ó, os ateus, né? Porque muitos ateus, né, escondem seu ateísmo, né? Com medo de represália. Um cara vai se candidatar a um cargo eletivo, né? E aí ele tem medo de dizer que é ateu porque ele vai perder muitos votos dos cristãos. Então a pessoa que é ateia, poucas pessoas revelam, né? Poucas, né? O Drauzio revela, né, que é ateu. E muitos intelectuais também são ateus, só que muitos aí não revelam, né? Não revelam. Então é o que ela diz aí, ó, que o ateu não pode ter vergonha de dizer que é ateu. Tem que espalhar isso aí, né? Tem que espalhar. É isso aí que ele quer dizer. Muito bom aí o comentário de Faria Alves. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui a mais comentários, né? Vamos lá. O Ulisses Félix. Ulisses Félix também escreve. Ele escreve assim, ó: Ser ateu nos torna mais sinceros. Fazemos o bem não por medo de castigo eterno ou com a intenção de ir ao céu, mas simplesmente por sermos solidários, sermos humanos, sermos seres sociais. Então o Ulisses aí está dizendo que ser ateu torna a pessoa, né? Torna a pessoa, ser ateia, torna a pessoa mais sincera. Porque a pessoa, o ateu que faz o bem, ele diz aqui, ó, o ateu que faz o bem, esse ateu merece mais mérito do que um cristão que faz o bem. Por quê? Porque o cristão que faz um bem, ele espera receber uma recompensa no futuro, depois da morte, ó. Entendeu? Então o cristão, ele faz o bem com interesse em receber uma recompensa de um Deus em que ele acredita. Já o ateu não. Se ele faz o bem, ele faz sem intenção alguma de receber um prêmio. Porque já que o ateu não acredita em Deus, ele não acredita em recompensa depois da morte. Então quando um ateu faz o bem, ele merece mais mérito do que um cristão. Porque o cristão age com interesse. O ateu não. Entendeu? Belíssimo aí o comentário de Ulisses Félix. Muito bonito mesmo. Todos esses comentários, gente, estão lá no Canal Brasil. Apenas 4 minutos. O Drauzio Varela explica ao Gilberto Gil que ele é ateu. Então vamos lá. Ali o prédio que eu falei, ó. Este prédio aí é o único prédio que fica aqui, ó, na praça. Dentro aqui da Praça do Buriti. O prédio aí que você está vendo, ó, a entrada é lá. O prédio aí é o Memorial dos Povos Indígenas. Memorial dos Povos Indígenas, índios. Viu aí? Ali, ó. Ali é um museu maravilhoso, fora da praça, ó. Na frente, mas fora da praça, ó. É o do JK, né? Já mostrei esse museu aí, lindíssimo, né? Em vídeo, né? Está aí no meu canal. Olha lá. Então vamos aqui, ó. Aí. Praça maravilhosa, né? E é isso aí, gente. Vamos agora, né? Vamos trazer mais um comentário, né? Vamos trazer mais um comentário. Vou passar ali para mostrar o outro lado ali da pracinha. Então vamos aqui com mais um comentário aí. Vamos lá. Vou trazer agora o comentário aqui de Ingrid
Ingrid Lemos de Carvalho. Ela escreve assim: eu fui criada dentro da Igreja Católica, mas nunca consegui acreditar no que era dito e na ideia de Deus. Eu não sabia os termos agnóstico ou ateu. Foi só aos 14 anos que comecei a estudar as diferentes religiões e descobri que eu era agnóstica. Belíssimo aí o comentário de Ingrid Lemos de Carvalho. Então vamos aqui, gente. Vamos aqui. Olha aí. Ali a entrada, ó. Aquele edifício ali, ó. É o Memorial dos Povos Indígenas. Aqui dentro da Praça do Buriti, ó. E aqui fora da Praça do Buriti, o Museu de JK. Belíssimo, lindíssimo aí dentro. Já mostrei isso aí e o vídeo está em meu canal. Olha lá, ó, lindo, ó. Olha aí, lindo. Então vamos aqui, a Ingrid, né? A Ingrid aqui, ela escreveu bonito, né, gente? Ela escreveu aqui bonito, olha lá, o verde lá. Olha lá. Eu vou passar ali só para mostrar um pouquinho. Depois a gente volta para a praça aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Ali, gente, ó. Lá dentro ali, ó. Lá dentro é um luxo, hein? Já mostrei aí, ó, em vídeo, ó. Aí. Memorial aqui, ó. De Juscelino Kubitschek, hein? Memorial, JK. Até os ossos do Juscelino estão aí dentro, ó. Estão ali dentro, melhor dizendo. Aí, o verde lindo, ó. Aí, Memorial JK. Ó o JK lá, a imagem dele lá, ó. Lá acima, ó lá. A imagem dele lá, em bronze. JK. Lindo aqui, viu? Lindo. Aí, muito verde. Aqui de frente para a Praça do Buriti, ó. Olha lá, Praça do Buriti. Olha lá. E ali o Memorial dos Povos Indígenas. Ali o prédio, ó. É? Vamos já voltar lá para a pracinha lá. Vou só aqui o comentário da Ingrid. Então a Ingrid, ela diz aqui, gente, ó. Ela diz assim, ó. Eu fui criada dentro da Igreja Católica, mas nunca consegui acreditar no que era dito e na ideia de Deus, ó. E aí depois ela, com 14 anos, ela começou a estudar religiões, começou a distinguir o que é agnóstico e o que é ateu, e ela diz hoje que é uma agnóstica. Ela diz que hoje ela é uma agnóstica, entendeu? Olha, gente, no fundo o agnóstico, ele é um ateu. Sabe por quê? Se você perguntar a um agnóstico, Deus existe? Deuses existem? Deuses? Aí o agnóstico diz, não sei. Ele diz, não sei. Agora, se você perguntar, esse Deus da Bíblia, o Deus defendido pelos cristãos, que está na Bíblia, esse Deus existe? Aí o agnóstico diz, não, não existe. É o caso aqui da Ingrid, ó. É o caso aqui da Ingrid, ó. Não existe um Deus que interfere na vida de ninguém, na vida de alguém. Não existe esse Deus. Então, o agnóstico, ele é um ateu quando você passa a definir um Deus. Então ela diz aqui, ó, veja bem, ó, eu fui criada dentro da Igreja Católica, mas nunca consegui acreditar no que era dito. E nunca consegui acreditar na ideia de Deus, o Deus católico, ó, que está na Bíblia. Ela não consegue acreditar em um Deus que interfere na vida das pessoas, em um Deus que é vingativo, em um Deus que vai mandar pessoas que não acreditem nele, vai mandar para o inferno eterno, tortura eterna, entendeu? Então é o que ela diz, ela não acredita nisso. Então o agnóstico, no fundo, ele é um ateu. Quando você passa a definir um Deus, ele diz que não existe. Mas aí se você pergunta, os deuses existem? Aí o agnóstico diz, não sei, não sei. Diferentemente do ateu que diz, não existem, não é? Olha aí, gente, que bonito aqui, ó. Aqui, olha lá. Ali a praça ali, ó, do Buriti, né? Ó. Aí, e aqui o Memorial JK, ó. Ali uma imagem ali, ó, em bronze, ó, do casal, ó. Vamos aqui, ó. Aí, lá acima, JK lá, ó lá. E aqui a imagem do casal, ó.
o Juscelino Kubitschek, né? E a esposa dele, Sara Kubitschek, ó, em bronze, aqui, ó. E aí? Aí, ó, em bronze, ó. Então veja bem aí a Ingrid, né? Escreveu bonito. Ela escreveu bonito aqui, ó. Aqui em bronze, ó. E aí? Aí. Aí. Casal aí, ó. Sara Kubitschek e Juscelino Kubitschek. Aí. Pronto. Aí, memorial aí, ó. Então vamos lá. A Ingrid aqui, ó. Ela disse que nunca conseguiu, era católica, foi criada dentro da igreja católica, ó, criada. Os pais, né? Os pais levaram, né? Sempre é assim, os pais são os responsáveis, né? Por transmitir sua crença para os filhos, né? Então, ela nasceu num lar cristão católico e os pais levaram a filha, claro, para uma igreja católica. E ali ela ouvia tudo aquilo ali, né? E não acreditava naquela ideia de Deus dos católicos, que é o da Bíblia, né? Porque é uma fantasia. O Deus dos cristãos é uma fantasia, né? Você não tem como acreditar, né? História de Adão e Eva, né? Aquelas lendas bobas na Bíblia, as maldades que estão na Bíblia, né? Atribuídas ao Deus, que é um Deus punitivo, um Deus que se vinga, um Deus guerreiro que manda, que está à frente daquelas guerras lá, né? Lá na Bíblia, né? Um Deus guerreiro, um Deus violento, um Deus que pune. Então esse é o Deus dos católicos, né? E ela não acreditou nisso. Não acreditou nisso, né? Ela disse que hoje ela é uma agnóstica, não é? Ela é uma agnóstica. Apenas isso aí que ela diz. Certinho, gente? Explicado isso aí, vamos agora a mais comentários, né? Vamos aqui a mais comentários, né? Vamos aqui a mais comentários. Vamos aqui. Aqui. Ricardo Darwin. Escreveu bonito aqui o Ricardo Darwin. O Ricardo escreveu assim, ó. Deus, veja o que ele escreveu. Deus é um mecanismo de defesa para as pessoas que não podem lidar com a dura realidade da vida. Escreveu bonito. Ele diz assim, ó, Deus é um mecanismo de defesa para as pessoas que não podem lidar com a dura realidade da vida. Escreveu bonito. Escreveu bonito. Ele está dizendo aqui que Deus é um mecanismo, ou seja, Deus é uma ideia, Deus aí age como um conforto ilusório, veja bem, ilusório, para muitas pessoas que não aceitam a dura realidade da vida. E é uma verdade. Qual é a dura realidade da vida a que ele se refere aqui? É porque ele quer dizer que o homem é finito. O homem é finito, tem um fim. As plantas são finitas, têm um fim. Os animais irracionais são finitos, têm um fim. Todos os seres vivos têm um fim. Só o homem é que quer ser eterno, entendeu? O homem não aceita essa realidade, a de que ele vai morrer algum dia. Ele não aceita, ele quer viver para sempre. E aí ele cria um mundo ilusório, um mundo depois da morte. Ele cria a vida depois da morte, porque ele se acha um ser especial, e não é, não é? A biologia diz que o homem não é um ser especial, entendeu? Então aqui o comentário do Ricardo Darwin, muito bom o comentário dele. Ele diz aqui que Deus é um mecanismo de defesa para as pessoas que não podem lidar com a dura realidade da vida. Então é isso. A pessoa está sofrendo, uma mãe perde um filho, isso dói. A mãe perde um filho, isso dói. E aí vem Deus, vem a ideia de Deus, o cristianismo coloca na cabeça da mãe que o filho dela não está morto, está no céu nessa hora. E isso não é verdade. Então Deus funciona como um mecanismo de conforto, só que é uma ilusão, entendeu? E devemos enfrentar a vida
a realidade, devemos enfrentá-la não com ilusões, mas com a capacidade de entendimento, entendeu? Não podemos ignorar isso, não podemos ignorar isso, não podemos. Temos que enfrentar a vida como ela é e não arranjando subterfúgios ilusórios para consolo. Entendido isso aí, gente? Então vamos continuar com mais comentários, não é? Mais comentários por aqui. Vamos continuar com mais comentários. Vou ali passar ali para a parte ali. Vamos aqui. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para cá. Aqui, aí o memorial aí, ó, dentro, aqui, ó, dentro da Praça do Buriti, hein? Aí, Memorial dos Povos Indígenas. Então vamos ali, ó, ó lá. Vamos ali. Depois eu vou aí. Vamos aqui, ó, aí, ó, Praça do Buriti. Vamos aqui, a mulher ali me chamou, rapaz, ó, quer ser filmado, ó. Depois eu vou ali, filmar aquela mulher ali, ó. Vamos lá. Aí, linda praça, né? Olha lá. Aí, olha a praça aí. Então vamos lá, gente. Vamos trazer aí mais comentários, né? Vamos aqui, mais comentários. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos aqui. O sol aqui está, a luz do sol está incidindo aqui. Quase não vejo, peraí. Aqui. Vamos ver aqui. Aqui é... Quem escreve aqui, rapaz? É Only Pulliver. Only Pulliver. Vamos aqui. Ixi, deixa eu ficar aqui na sombra, que aqui eu vou conseguir ler. Aqui não dá não. Está muito claro aqui na tela do celular, ó, muito claro. Deixa eu pegar uma sombrinha aqui, ó. Vamos lá, gente. Eliseu. Grande Eliseu. Aqui, agora dá para ler. Aqui. Vou ler aqui agora. Aqui, pronto. Vamos lá. Ele escreve assim, ó. Enli Pulver. Ele escreve assim: até os meus 20 anos era viciado na crença em Deus e ir na igreja. Quando fui para a faculdade, estudava muito as disciplinas do curso e no tempo livre pesquisava sobre a Bíblia. Fui percebendo muitos gargalos, até que não aguentava mais ir na igreja com maior consciência. Percebi que tinha muita persuasão e forçavam a barra para ludibriar. Fui virando ateu contra minha vontade. Olha aí, foi difícil no início aceitar que Deus não existe. É como perder seu chão, porque é como um vício que te acalma e te tranquiliza. Mas isso é como uma droga que te faz mal, pois cobra caro. Depois fui ficando mais forte, inteligente e produtivo. Hoje é como ter sido libertado de uma prisão. Olha que comentário belíssimo, gente, do Enlil Pulver. Veja que comentário belíssimo, né? Ele aqui, ó, foi cristão fervoroso. Ele aqui foi cristão. Ele tinha fé em Deus, no Deus dos cristãos, no Deus da Bíblia. Ele tinha fé em Deus e ia sempre à igreja, ó. Os pais, né, o levaram, né? E ele disse que quando começou a entrar na faculdade, olha aí, ele estudou muito as disciplinas do curso, né, da faculdade, muito, né, as disciplinas, e começou a pesquisar sobre a Bíblia.
ele começou a estudar sobre a Bíblia. Veja bem, ele buscou conhecimento. Esse rapaz aqui, ele buscou conhecimento. Veja bem, deixa eu voltar aqui. Ele buscou conhecimento. Entendeu? Quando você busca conhecimento, é diferente. Aí ele começou a estudar a Bíblia, coisa que ele nunca fez. Começou a estudar. E ele viu ali os absurdos na Bíblia, não é? Um livro muito antigo, um conjunto de livros antigos, com muita maldade atribuída a Deus, não é? Muitas maldades na Bíblia atribuídas a Deus. Ele começou a estudar isso aí. E ele viu que aquilo ali era apenas uma criação do homem hebreu, que criou um Deus de acordo com as características do povo daquela época. Um povo que vivia em guerra, que não respeitava o direito de crença dos outros, um povo que sofria escravidão e também um povo escravizador. Então ele via essas maldades aqui na Bíblia, né? E ele começou a entender isso aí. E hoje ele é um ateu convicto, porque ele sabe que Deus algum existe e que Deus algum faz algo por alguém. E ele diz aqui, ó, que foi difícil quando ele perdeu a crença, desapareceu um ser imaginário, Deus. Quando ele perdeu essa crença, ele disse que foi difícil enfrentar isso aí. Foi como se tivesse perdido um chão. Então ele sofreu muito quando perdeu a fé no Deus cristão, entendeu? Sofreu muito, mas a realidade é mais forte, não é? Deus algum existe, Deus algum tem raiva de alguém que não acredita nele, que não acredite nele, entendeu? Deus algum se vinga de alguém, Deus algum faz isso. Então aqui o belíssimo depoimento, né? O belíssimo comentário do Enlil, né? Aqui Enlil. E ele diz aqui no finalzinho, né? Que hoje, né, é como ter sido libertado de uma prisão. Ele saiu, deixou a religião, o cristianismo, né, igreja, né, e ele viu que sofreu exploração, porque o cristianismo, ele adora dinheiro, né, a história do cristianismo é em cima do dinheiro. Quem conhece sabe disso. As igrejas cristãs faturam muito dinheiro, e isso aí é uma opressão financeira, não é? Fatura muito dinheiro, e isso aí traz o quê? Traz o quê? A exploração que eles fazem, né? Principalmente hoje, né, as igrejas evangélicas, loucas por dinheiro, né? Pastores aí milionários, né? Faturando muita grana em cima de uma ideia que não tem cabimento algum, não é isso? Que não tem cabimento algum. Então, belíssimo aqui o comentário, né? Belíssimo aqui também o comentário do nosso amigo aqui, Enlil, né? É isso aí. Muito bem. Gente, como é importante, eu sempre digo aqui, né? Como é importante, né? Fazer esses vídeos aqui, trazendo comentários aí sobre o ateu Drauzio Varela. Isso é muito importante, gente. O que eu estou fazendo aqui, trazendo esses comentários. Por que é importante? Ora, porque as pessoas não conhecem os ateus. Não conhecem. A visão que tem dos ateus é a visão errônea. É uma visão errônea. Porque essas pessoas são enganadas por pastores evangélicos, por padres, cardeais. São enganadas. Porque os ateus são seres humanos como qualquer outro ser humano. Entendeu? Apenas os ateus não acreditam, não têm crença. Nada demais quanto a isso. Então é importante trazer esses comentários daqui, é muito importante, porque as pessoas aí estão sabendo como é que os ateus pensam, como é que os ateus vivem, como é que os ateus agem. Isso é muito importante, gente. Então vamos lá, vamos trazer aqui mais comentários. Vamos aqui com mais comentários, não é? Vamos aqui, vamos lá aqui agora. Vamos aqui. A Marina aqui, Marina Munhoz, ela escreve assim, vamos lá, ela escreve assim, ó. Duas pessoas que admiro tanto, Dr. Drauzio Varela e Gilberto Gil, tão inteligentes, respeitosos, cordiais e dignos. É curioso ouvir o Dr. Drauzio falar,
pois eu sempre achei a fé a coisa mais linda. Mas tem algo em meu coração que faz com que a fé não floresça. E isso já me causou muita dor. Eu já cheguei a pensar que as pessoas com fé fervorosa vivem de forma mais próspera e que têm mais felicidade. Fato que me deixava até com alguma inveja. De vez em quando eu ia observar a vida de alguns fiéis. Eu gostaria de acreditar muito mais, de me entregar, de me achar entre as muitas religiões, mas eu sou muito prática, cética e desconfiada. Até características que sempre me impediram de crer fielmente em alguma religião. Costumo dizer que minha religião é minha conduta diária e que meus valores guiam meus passos aqui na Terra. Para mim, não há dia que a gente não possa fazer o bem, ajudar ou mesmo ouvir o próximo. E o poder transformador da caridade e da solidariedade é no que mais acredito atualmente. Não sou ateia. Creio em Deus, mas volta e meia me pergunto se Ele está de fato me ouvindo nos momentos de aflição, ou se há filhos que para Ele são mais importantes que os outros. Nunca compreendi por que inocentes, em especial crianças e animais, precisam sofrer, e talvez tais pensamentos sejam desrespeitosos aos olhos de quem crê, mais do que eu. Só que é a minha mente que funciona assim. Não é algo que a gente escolhe. E como bem disse o Dr. Drauzio, para crer não se pode contestar. Belíssimo o comentário aí da jovem, né? Marina Munhoz. Ela diz aqui que crê, apenas uma crença fraca que ela tem em um Deus. Uma crença fraca. Mas aí essa crença que ela tem é tão fraca que ela vê aí que fatos que ocorrem na vida não levam à existência desse ser, não é? E ela diz aí que muitas criancinhas e animais irracionais sofrem, crianças e animais irracionais sofrem, né? E ela diz que não encontra uma explicação, um ser que não protege nem as crianças nem os animais irracionais. Ela vê isso aí, ó. Só que ela aqui, se ela fosse mais a Bíblia, ela veria que na Bíblia, o Deus que está na Bíblia, que é o Deus propagado pelos cristãos, o Deus que está na Bíblia, em muitas páginas da Bíblia, ele manda também matar crianças. Então Deus, na Bíblia, matando criancinhas e matando também animais irracionais. É porque ela aqui, a jovem, ela não conhece aqui a Bíblia, porque maldades estão na Bíblia e atribuídas ao próprio Deus. Se ela visse isso na Bíblia, aí com certeza ela deixaria definitivamente de acreditar nesse Deus propagado aí, entendeu? Então ela diz isso, que a fé dela é fraca, que apenas fé, é apenas crença, não é? E ela sabe que Deus algum, mesmo ela acreditando, ela sabe que Deus algum está ouvindo alguém pedir alguma coisa, não é? Que Deus algum ouve alguém, né? Um lamento, um pedido de ajuda, porque ela vê aí que não é assim, né? Que no mundo da realidade as pessoas dependem de outras pessoas e não de deuses, né? Uma pessoa está se afogando em algum rio, ela recorre, ela chama alguém para socorrê-la. Se ninguém aparecer, se não aparecer alguém, essa pessoa vai morrer. Vai morrer se esperar por um Deus ou por Jesus, entendeu? Porque eles não existem, eles não ajudam ninguém. É o que ela vê. Então, belíssimo aqui, viu, gente, o comentário da jovem. Gostei mesmo, viu? Belíssimo aqui o comentário dela, hein? Vamos para frente aqui com mais comentários. Vamos lá. Vamos pegar aqui mais comentários. Vamos lá. Pega aqui a sombra para ler aqui. Vamos aqui. Estou na Praça do Buriti, no centro de Brasília, Distrito Federal, não é? A praça aqui dos três poderes apenas do Distrito Federal. Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Muito bem.
Vamos aqui. O Ismael Marciano. O Ismael Marciano, ele escreve assim, ó, aqui ele escreve, ó. Ismael Marciano. Ele escreve assim: ser ateu agnóstico me deixou mais humano, mais amoroso com as pessoas. Animais, mais amoroso com animais, mais amoroso com a natureza, enfim. Eu gostaria muito que existisse um Deus de amor. Um pai que cuidasse realmente dos seus filhos, suas criaturas. Mas, infelizmente, isso não existe. Belíssimo aqui o comentário do Ismael. Ele diz aqui que ele é um ateu. Ele diz aí que ele é um ateu amoroso com as pessoas. Ele é uma pessoa muito solidária, ajuda muita gente, ele diz aqui. E ele diz que ele gosta muito dos animais e que ele adora a natureza. E ele diz aqui que ele é ateu, mas ele gostaria muito realmente de que existisse um Deus, um ser superior, maravilhoso e bom, né? Que acolhesse todas as pessoas, não é? Ele disse que desejaria um Deus assim, um Deus Pai, né? De amor, de afeto, não é isso? Mas ele disse que esse Deus não existe, não é? Esse Deus de amor, esse Deus de afeto, ele disse que não existe Deus algum. Só que o Deus das religiões e do cristianismo é um Deus punitivo, né? É um Deus que, se você não acreditar nele, quando você morrer, ele vai mandar você para a tortura eterna no fogo. Então, o Deus dos cristãos não é um Deus de amor. E isso está na Bíblia, não é? A maldade na Bíblia atribuída ao próprio Deus. Então esse Deus não existe. E ele pensa aqui, ele disse que gostaria de que realmente existisse um Deus, né? Um Deus amigo, um Deus companheiro, um Deus amoroso, um Deus que abraçasse todas as pessoas. Seria um sonho, né? Mas ele disse que esse sonho aí é apenas um sonho. Belíssimo aqui o comentário do Ismael Marciano. Belíssimo. Vamos ler aqui outro comentário, né? Vamos ler aqui. Outro comentário. Aqui é de uma cristã, Angélica Aparecida. Ela só colocou assim: eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Mas ela não explicou, né? A que Deus ela se refere. Mas deve ser cristã. Então ela disse que ela crê em Deus. Crer, gente, a crença é uma coisa... Crer em alguém, crer em algo, crer em alguém, a crença é uma coisa que dispensa prova. Quando você diz eu creio, você não está dizendo existe. Não, você está dizendo apenas que você acredita. Eu acredito em Deus. Apenas isso. Mas você não tem provas, não tem evidências, entendeu? E tem que saber a que Deus você se refere. Ela aqui não diz, ela colocou apenas eu creio em Deus. Hoje no planeta Terra são no mínimo 2.000 deuses. Eu não sei a que Deus aqui, a Angélica Aparecida, se refere. Mas tudo bem. Aqui está o comentário dela, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó, outro comentário, né? Aqui é do Zé Fini, o nome dele é Zé Fini. Ele diz assim, ó: ser cristão, mais que qualquer outra coisa, é viver a vida na paz, na caridade, no perdão e no amor ao seu semelhante. E desses valores da fé cristã, todos nós sabemos que o Dr. Varela sempre se comportou. Assim como existem muitos que se auto-intitulam pessoas de fé, mas que se distanciam completamente desses valores. Eis aí o comentário de Zé Fini. Bom, ele está dizendo aqui que ele é cristão, e que o cristão, mais do que qualquer outra coisa, o cristão se preocupa em viver na paz, na caridade, no perdão e no amor ao seu semelhante. Ele diz aí, é a marca do cristianismo, do cristão. E ele diz que o Drauzio Varela, mesmo sendo ateu, ele tem essas qualidades, e que muitos cristãos não têm. Mas o problema aqui do Zé Fini é o seguinte: ele diz que é cristão, que ele é uma pessoa de bem. Tudo bem, ele é uma pessoa de bem,
propaga o amor, propaga a fraternidade e propaga a caridade. Só que o cristianismo, a teologia cristã, não é desse amor não. O Zé Fini, ele é um cristão, ele é uma pessoa boa, mas só que esse valor, o amor, não é próprio do cristianismo. Sabe por quê? Eu sempre digo aqui, porque o cristianismo é uma religião intolerante. Ela diz o quê? O cristianismo, se você não acreditar em Jesus, se você não crer em Jesus, quando você morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Então o cristianismo não tem esse amor que o Zé Fini diz aqui. O Zé Fini é cristão, ele é uma pessoa boa, pratica a caridade, ele é uma pessoa boa, ele tem amor ao próximo, isso é bom. Só que esse amor ao próximo não existe no cristianismo, é uma fantasia. A teologia cristã, o cristianismo, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, no Novo Testamento, a marca do cristianismo é isso. O cristianismo não é uma religião de amor, nunca foi. Uma religião que criou, veja, o céu e o inferno. O céu para quem crê em Jesus e o inferno para quem não crê em Jesus. Essa religião é de amor, tortura eterna para apenas uma pessoa que não acredita em um ser. Não é uma loucura? O Zé Fini aqui, ele diz que é cristão, que ele é um rapaz bom, tudo bem. Ele tem amor ao próximo, o cristianismo não, é fantasia. Entendeu, gente? Vamos agora aqui a mais comentários aqui, ó. Vamos agora aqui ao comentário de Marques Bruno. O Marques Bruno escreve assim, ó: já tentei, mas não consigo ver lógica. Questiono demais. Para ter fé, seguir uma religião, não pode duvidar. Olha aí. Escreveu bonito. E é verdade o que ele escreveu aqui, ó. Ele disse que já tentou, ó, ser cristão, ó. Já tentou aqui, ó, ser cristão, ó. Ele diz: já tentei, mas não consigo ver lógica. Não existe lógica em religião. E o cristianismo, pior ainda. A teologia cristã é um absurdo. É sacrifício, é um pai, Deus, sacrificando o filho, um filho sendo morto, para que o pai possa perdoar o pecado da humanidade. Que loucura! É o cristianismo. Sacrifício humano. Não tem lógica no cristianismo. Entendeu? Não tem lógica. Um sacrifício humano. Veja bem, um pai, Deus, na teologia cristã, Deus levando um filho a ser morto, torturado e morto, para que o pai possa perdoar os pecados da humanidade. Isso é uma ideia louca, é a ideia do cristianismo. Sacrifício humano. Outra coisa, o cristianismo, ele manda para o inferno, tormento eterno, quem não crê em Jesus. Uma pessoa, por melhor que ela seja, uma pessoa, por exemplo, um budista, uma pessoa boa, budista, um homem do bem, quando ele morrer, ele vai para o inferno, porque não aceitou Jesus. Ele aceitou o Buda. Veja que maldade, não é? É o cristianismo. Só que os cristãos não acordam, eles não acordam. Se eles acordassem, se eles lessem a Bíblia, estudassem, deixariam também de ser cristãos. Deixariam, entendeu? Eles deixariam de ser cristãos também. A teologia cristã é um absurdo, não é de amor. Eu sempre digo aqui, ó, quem ama não mata. Quem ama não tortura. Quem ama não bate. Quem ama não agride. Entendeu? Não agride. É o que nós temos, gente. Quem ama, agasalha. Quem ama, acolhe. Entendeu? É isso. E o cristianismo, a teologia cristã, não é assim. Ela diz lá que quem não crer em Jesus, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Veja que absurdo. Veja que maldade.
Entendeu? Então é isso aí, gente. Ele diz aqui, ó, que ele gostaria de ter uma religião, ó. Aqui o Marques Bruno, ele gostaria de ter uma religião. Ele diz aqui, ó, já tentou, ó, mas ele não consegue ver lógica, porque não tem lógica. E ele diz que ele é uma pessoa que questiona demais. E ele diz aqui, ó, que para ter fé, seguir uma religião, não pode questionar, não pode duvidar. Ele diz a mesma coisa que foi dita pelo Drauzio Varela. E é isso aí, gente. O Drauzio diz lá que o princípio da fé religiosa é não contestar, é aceitar sem questionar, por mais absurda que seja a mensagem da fé religiosa. Viu aí? Não tem jeito, gente. E aqui bonito, né? Aqui o Marques Bruno, tá aqui, ele diz aqui, ó. Marcos Bruno, aí, escreveu bonito, não é? Agora vamos aqui pegar mais documentários aqui, mais comentários, gente. Daqui a pouco eu vou encerrar, né, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Aí, que lindo aqui o jardim, ó. Jardim aqui bem cuidado, olha que lindo, maravilha, ó. Jardim bem cuidado aí, ó. Lindo, né, gente? Olha aí. 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 Bonito, né, gente? Vamos aqui a mais comentários, né? Aí. Vamos aqui a mais comentários, ó. Aí a fonte aqui linda, ó. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos pra cá. Aí. Vamos aqui. A Maressala, uma menina aqui, a menina se apresenta aqui como Maressala Lacerda. Ela diz assim, ó: os ateus são os melhores do mundo. Os ateus são os melhores do mundo. Ela diz aqui, ó. Não é? Ela está dizendo que os ateus são os melhores do mundo. É assim, não é, gente? Pessoas boas e pessoas ruins estão em todo canto, né? Em toda a área do conhecimento humano, né? Pessoas boas e também pessoas ruins. Então, existem ateus maravilhosos, né? Ateus maravilhosos, como também existem ateus ruins, não é? Da mesma forma, cristãos maravilhosos, como também cristãos ruins, não é? Olha aí, beleza, né, gente? Aí, que lindo, hein? Aí. Então vamos aí, o comentário está aí, né? O comentário dela é curto, né? Não precisa nem de explicações, né? Vamos para frente aqui. Vamos para frente, né? Vamos aqui. Vamos aqui, ó. Vamos aqui, mais comentários, né? Para encerrar aqui daqui a pouco. Vamos aqui. Vamos para cá. Vou pegar aqui um comentário menorzinho aqui. Depois eu vou voltar aqui ainda, hein? Vamos lá. Vamos para cá. Vamos para cá. Aqui é o DHS Santos. É uma mulher aqui, ela diz assim, ó: sou agnóstica caminhando para o ateísmo, melhor escolha. Ela diz assim, vou repetir, ó: sou agnóstica caminhando para o ateísmo, melhor escolha. É o que eu digo aqui, né, gente? No fundo, o agnóstico, ele é um ateu. Ele é um ateu, no fundo, o agnóstico, ele é um ateu. Quando você pega um Deus específico, aí pergunta a um agnóstico se esse Deus específico existe, ele diz que não. Que não. Entendeu? Ele diz que não. Então o agnóstico, no fundo, ele é um ateu ainda não revelado, né? E ela diz aqui, ó, que ela é agnóstica caminhando para o ateísmo. Olha aí, melhor escolha. E a melhor escolha, você é livre de religião, porque a religião, ela subordina você.
São muitas religiões, cada uma com suas maluquices. E para explorar o fiel, tirar dinheiro do fiel, por meio de dízimos, ofertas e doações. Entendeu? Elas pregam que existe um Deus que socorre as pessoas. Isso não é verdade. Você vê pessoas paupérrimas aí, pobres, morrendo por falta de um leito hospitalar. Então é conversa fiada. Os pobres sofrendo muito, crendo e sofrendo, coitados, esperando a ajuda de um Deus que não vem. Olha o Papa aí, a maior prova é o Papa Francisco, católicos orando pelo Papa. O Papa estava lá no aposento dele, no Vaticano, e os católicos orando pelo Papa. E o que aconteceu? O Papa piorou. O Papa piorou e foi hospitalizado. Está há mais de um mês agora em um hospital se recuperando, graças à ciência. Viu aí como é fácil explicar isso? Graças à ciência. Vamos agora aqui, né? A mais um comentário aqui, né? Vamos lá. Aqui também é bom esse aqui, ó. Ele diz assim, ó, curto, né? E diz assim, ó. É o Wagner. Ele escreve assim: se você parar para usar a cabeça, o ateísmo faz todo sentido. O ser humano criou Deus para dar conforto às angústias da vida sem resolução ou sem explicação. Então, o que ele diz aqui é verdade, ó. Ele diz que se você parar para pensar, raciocinar, olha aqui, o ateísmo faz todo sentido. Por quê? Porque não existe Deus algum que faça algo para alguém. E você vê na Terra, não existe Deus algum que socorre alguém. Quando uma criança está morrendo afogada numa piscina, a criança vai morrer se não aparecer alguém. Se aparecer alguém, a criança se escapa. Mas Deus algum tira a criança da piscina. Você entendeu? É simples entender isso. Deus algum existe, Deus algum age. Estamos sozinhos aqui no planeta Terra. É o homem que salva o homem, como também é o homem que mata o homem. Deus algum interfere na nossa vida. Deus algum sabe o que se passa aqui na Terra. É simples entender isso, gente. Não é difícil não. Entendeu? Ele diz aqui, ó. Ele diz que o ser humano criou Deus. Claro, deuses são uma criação do homem. O homem criou deuses por vários motivos. Primeiro, pela ignorância do homem. Ele não sabia o que causava a chuva, o terremoto, o vulcão. E ele atribuía tudo isso aos deuses pela ignorância. Entendeu? O homem adoecia e não entendia por que ele adoece. Não entendia. Não entendia a morte. Não entendia. Entendeu? Não entendia nada disso o homem antigo. Aí atribuía tudo aos deuses. Veja a fonte ali, ó, a fonte de água, ó. Se fosse aqui no tempo da Bíblia, o homem hebreu ia dizer que Deus, ó, criou essa fonte aí, ó. Que a água está subindo porque é da vontade de Deus. Não. Nada de Deus aí na água, olha aí, ó. Entendeu? Porque hoje nós somos mais evoluídos. Entendeu? Nós somos um povo mais evoluído do que no tempo da Bíblia. Então Deus é uma ideia do homem criada para... O homem criou Deus por vários motivos. E principalmente para ficar calmo, né? Nos momentos de aflição. É apenas uma ideia criada pelo homem. E nada mais. Escreveu bonito aqui. O rapaz aqui, ó. Wagner. Escreveu bonito. Né? Vamos ver aqui agora. É isso aí, gente. Para evitar aí um vídeo muito longo, né? Vamos encerrar hoje por aqui. No próximo vídeo, mais comentários aí. Muito obrigado, hein? Muito obrigado.